É... Oi, pessoal, tudo bom? E aí, galera, como vocês estão? A gente vai começar dando uma recapitulada do que teve ontem, né? Do que a gente leu, do que a gente discutiu mais ou menos. E. E aí, galera? E é isso. Saiu o áudio. Saiu o áudio, porque eu sempre ponho aqui pra gente ver. Ah, recapitular o que aconteceu nos últimos capítulos. Foram o 10, Dia das Bruxas. É. Do Trasgo. Teve o Trasgo, teve o. A gente vai passar rápido, porque eu quero muito terminar Ah, o. porque. Quero muito ver o que é que vai ter. Mas, tipo, foi a parte do Trasgo no banheiro, foi o Natal, e foi Foi o o espelho de Harry Hogsmeade. aprendendo. É, aí no Dia das Bruxas do capítulo foi o Harry aprendendo sobre quadribol. Sim, E teve o Trasgo, que foi quando se firmou a amizade deles com a Hermione. A sim, Hermione entrou realmente pro grupo agora. E a gente já falou muito dessa diferença da amizade pro livro-filme, desse começo, enfim, a gente não vai mais, acho que voltar para isso, porque ela já faz parte do grupo. O outro foi. Mas se eu não me engano, teve mais alguma coisa. a conversa dele com o Dumbledore. A primeira conversa dele com o Dumbledore. Não foi. Mas é do quadribol. Teve o primeiro jogo de quadribol Ah, que o tá. Snape pega o, que o Snape pega o livro dele e ele vê o Snape com a perna machucada e ele tem a ideia de que o Snape tá tentando roubar a pedra. Sim. Aí tem o jogo de quadribol, que foi só o jogo, não aconteceu nada, assim. Nada Harry muito ganhou. grande. É, só foi o jogo mesmo. Pra introduzir o que é quadribol pra gente. E o capítulo mais bonito do livro, que é o do espelho. Que aí vê a família, não só os pais, vê a família. O Uhum. Rony vê se sobressaindo sobre os irmãos. Se vê Sim. sozinho nisso. E Dumbledore diz que vê par de meias e tem toda a conversa de Dumbledore com Harry, que é também muito bonito, o gesto. Desde o gesto, das atitudes de, vou sentar no chão com Harry, pra conversa também. Uhum. Então é um capítulo bem bonito mesmo, bem emocionante. E acho que foi só isso. É. Vocês querem uma conversa mais aprofundada, entre aspas, aprofundada, né? Nada filosófico. Mas tá tudo na live anterior. A gente vai dar up no YouTube hoje, mas vai estar tudo salvo Já para tá vocês lá pra te verem editar melhor e do que. postar. Né? Eu esqueci de te avisar. Já é editado. Eu renderizei ontem à noite, de madrugada eu acordei e botei pra fazer o upload. Já tá lá já. Certo. Só vou dar uma editadazinha, título, essas coisas e já vira público. Mas no mais é isso. A gente sempre no recap a gente vai passar bem por cima do que aconteceu pra gente também não se perder muito no que vai acontecer, pra gente estar ligando os pontos. Exatamente, exatos. E hoje É... é tu que começa. Hoje sou eu que começo, né? É. Capítulo 13. Nicolau Flamel. Dumbledore convencera Harry a não tornar a procurar o espelho de Ogezed. E durante o resto das férias de Natal, a capa da invisibilidade permaneceu guardada no fundo do baú do Harry. Fundo do baú. Harry gostaria de poder esquecer o que vira no espelho com a mesma facilidade, mas não conseguiu. Começou a ter pesadelos. Sonhava repetidamente com os pais desaparecendo em um relâmpago de luz verde, enquanto uma voz esganiçada gargalhava. Está vendo? Dumbledore tinha razão. Aquele espelho podia deixar você maluco, disse Rony. Quando Harry lhe contou os sonhos. Hermione voltou um dia antes do período letivo começar, viu as coisas de outro modo. Estava dilacerada entre o horror de pensar em Harry fora da cama perambulando pela escola 3 noites seguidas. E se Filch tivesse te apanhado? E o desapontamento que ele não tivesse ao menos descoberto quem era Nicolau Flamel. As esperanças de encontrar Flamel em um livro da biblioteca, embora Harry tivesse certeza de que leram em algum lugar. Quando o novo período letivo começou, ele voltara a folhear os livros durante os 10 minutos de intervalo entre as aulas. Harry ainda tinha menos tempo do que os outros dois, porque o treino de quadribol recomeçara. Olivia estava puxando
estava puxando pelo time como nunca fizera antes. Até mesmo as chuvas intermináveis que substituíram as nevadas não conseguiram esmorecer a sua animação. Os Weasley reclamavam que Olívio estava se tornando fanático, mas Harry o apoiava. Se ganhassem a próxima partida contra Lufa-Lufa, estariam à frente da Sonserina no Campeonato das Casas pela primeira vez em 7 anos. Além do desejo de ganhar, Harry descobriu que tinha menos pesadelos quando voltava exausto dos treinos. Então, durante um treino particularmente chuvoso e enlameado, Olívio deu uma notícia ruim ao time. Acabaram de se enfurecer com os Weasley, que davam mergulhos violentos um sobre o outro, fingindo cair das vassouras. Vocês querem parar de se comportar feito bobos? Errou. Isso é o tipo de atitude que vai fazer a gente perder o jogo. Snape vai apitar dessa vez e vai procurar qualquer desculpa para tirar pontos da Grifinória. George Weasley realmente caiu da vassoura ao ouvir isso. Snape vai apitar o jogo? Perguntou, embolando as palavras com a boca cheia de lama. Quando foi na vida que ele apitou um jogo de quadribol? Ele não vai ser imparcial se tivermos chance de passar à frente do Serino. O resto do time pousou ao lado de Jorge para reclamar também. A culpa não é minha, disse Olívio. Mas é que vamos ter que nos cuidar e jogar com uma partida limpa para desculpa para implicar conosco. Estava tudo muito bem, pensou Harry, mas ele tinha outra razão para não querer Snape por perto quando estivesse jogando quadribol. Os outros jogadores se demoraram conversando no final do treino, como sempre faziam, mas Harry rumou direto para a sala comunal de Grifinória, onde encontrou Rony e Hermione jogando xadrez. Xadrez era a única coisa que Hermione perdia, uma experiência que Rony e Harry achavam que lhe fazia muito bem. Não fale comigo agora, pediu Rony quando Harry se sentou ao seu lado. Preciso me concentrar. Harry viu a cara de Harry. O que aconteceu com você? Está com uma cara horrível. Falando baixinho para ninguém mais ouvir, contou aos dois o desejo sinistro e súbito de ser juiz de quadribol. Não jogue, disse Hermione na mesma hora. Diga que está doente, aconselhou Rony. Finja que quebrou a perna, sugeriu Hermione. Quebre a perna de verdade, insistiu Rony. Não posso, respondeu Harry. Não temos apanhador reserva. Se eu finjo, o Grifinória não vai poder jogar. Naquele momento, Neville entrou aos tombos na sala comunal. Como conseguira passar pelo buraco do retrato, ninguém sabia, porque tinha as pernas grudadas, pelo que eles imediatamente reconheceram ser o feitiço da perna presa. Devia andar aos pulos como um coelho até a torre de Grifinória. Todo mundo caiu na gargalhada, menos Hermione, que ficou em pé de um salto e fez o contra-feitiço. As pernas de Neville se separaram e ele se endireitou tremendo. O que aconteceu? Perguntou Hermione, levando para sentar com Harry e Rony. Malfoy, respondeu com a voz trêmula. Encontrei-o na saída da biblioteca. Disse que estava procurando alguém em quem praticar o feitiço. Vá procurar a professora Minerva, insistiu Hermione. De parte dele, Neville sacudiu a cabeça. Não quero mais confusão, murmurou. Você tem que enfrentá-lo, Neville, disse Rony. Ele está acostumado a pisar nas pessoas, mas não há razão para você se deitar aos pés dele para facilitar. Não precisa me dizer que não sou bastante corajoso para pertencer à Grifinória. Draco já fez isso, disse Neville engasgado. Harry apalpou o bolso de suas vestes e tirou o sapo de chocolate, o último que lhe dera no Natal. Deu a Neville, que estava com cara de quem ia chorar. Você vale 12 dracos, disse Harry. O chapéu da seleção escolheu você para a Grifinória, não foi? E onde está o Draco? Onde está Draco? Naquela Sonserina nojenta. A boca de Neville se contraiu num sorrisinho enquanto desembrulhava o sapo. Obrigado, Harry. Acho que vou para a cama. Você quer o cartão? Você coleciona, não é? Quando Neville se afastou, Harry olhou para o cartão de bruxo famoso. Dumbledore outra vez. Ele foi o primeiro que... E soltou uma exclamação. Olhou para o verso do cartão e em seguida olhou para Rony e Hermione. Encontrei, murmurou. Encontrei Flamel. Eu disse a vocês que tinha lido o nome dele em algum lugar. Li-o não tem, a caminho daqui. Escutem só isso. O professor Dumbledore é particularmente famoso por ter derrotado Grindelwald, o Bruxo das Trevas, em 1945, e ter os do Dragão. E por desenvolver um trabalho de alquimia em parceria com Nicolau Flamel. Hermione ficou em pé de um salto. Não parecia tão animada desde que recebido as notas do primeiro dever de casa. Não saiam daqui, disse Harry não tivera tempo de dar um olhar intrigado. E ela indo de volta com ela. Nunca foi citado. Chega da biblioteca pouco.
Distrair? Mirou-se Rony, mas Hermione mandou ficar brava alguma coisa. Começou a folhear as páginas ansiosa, resmungando para si mesma. Finalmente encontrou finalmente encontrou o que procurava. Eu sabia, eu sabia. Já podemos falar? Perguntou Rony de mau humor. Hermione não lhe deu resposta. Nicolau Flamel sussurrou ela mente. É o que se sabe a única pessoa que produziu a Pedra Filosofal. Mas não teve bem o efeito que ela esperava. Ah, o quê? Exclamou Harry e Rony. Ah, francamente vocês dois não leem? Olhem isso. Olhem isso aqui. Ela empurrou o livro para os dois que leram. O antigo estudo que me preocupava-se com a Pedra Filosofal, uma substância lendária com poderes fantásticos. A pedra pode transformar qualquer metal em ouro puro. Produz também o elixir da vida, que torna quem o bebe imortal. Falou-se muito da Pedra Filosofal durante séculos, mas a única pedra que existe presentemente pertence ao Sr. Nicolau Flamel, o famoso alquimista e amante de ópera, o Sr. Flamel, que comemorou seu sexagésimo quinto aniversário no ano passado. Leva uma vida tranquila em Devon, com sua mulher Perenelle, 658 anos. Viram? Disse Hermione quando Harry e Rony terminaram. O cachorro deve estar guardando a pedra filosofal de Flamel. Aposto que ele pediu a Dumbledore que aguardasse em segurança porque são amigos e ele sabia que andava atrás dela. Esse foi o motivo por que Dumbledore quis transferir a pedra de Gringotts. Uma pedra que produz ouro e não deixa ninguém morrer, exclamou Harry. Não admira que Snape ande ela. Qualquer um andaria. E não admira que não conseguissem encontrar Flamel em estudos avançados recentes de magia. Esse não é bem recente. Se já faz 665 anos, não é mesmo? Na manhã seguinte, na sala de defesa contra as artes das trevas, enquanto copiavam as diferentes maneiras de tratar mordidas de lobisomem, Harry e Rony continuavam a discutir o que fariam com a Pedra Filosofal se tivessem uma. Somente quando Rony disse que compraria o próprio time de quadribol foi que Harry se lembrou de Snape e da partida que se aproximava. Eu vou jogar, disse a Rony e Hermione. Se não fizer isso, o pessoal de Sonserina vai pensar que tenho medo de encarar Snape. Vou mostrar a eles. Vou tirar aquele sorriso da cara deles e venceremos. Desde que a gente não acabe tirando você da quadra. Disse Hermione. À medida que a partida se aproximava, porém Harry foi nervoso. Mesmo que negasse isso para Rony e Hermione. O resto do time também não estava tão calmo assim. A ideia de passar à frente de Sonserina no campeonato das casas era maravilhosa, mas ninguém fazia isso havia quase 7 anos. Mas será que conseguiriam com um juiz tão parcial? Harry não sabia se estava ou não imaginando, mas parecia estar sempre encontrando Snape por todo lugar que ia. Às vezes ele até se perguntava se Snape não estaria seguindo, tentando apanhá-lo sozinho. As aulas de poções estavam se transformando numa espécie de tortura semanal, e tão ruim que Snape era com Harry. Seria possível que Snape tivesse descoberto que os meninos haviam lido sobre a Pedra Filosofal? Harry não imaginava como. No entanto, por vezes tinha uma horrível sensação de que Snape podia ler pensamentos. Harry sabia que quando lhe desejassem boa sorte à porta do vestiário no dia seguinte, Rony e Hermione estariam se perguntando se o teriam vivo outra vez. Isto não era o que se poderia chamar de consolo. Harry mal ouviu uma palavra da conversa de Olivia com os jogadores enquanto vestia um uniforme de futebol e apanhava sua Nimbus 2000. Entre mentes, Rony e Hermione tinham encontrado um lugar nas arquibancadas junto a Neville e não conseguiam entender por que eles estavam tão sérios e tão pouco porque haviam trazido as varinhas para o jogo. Mal sabia, Harry e Hermione tinham andado praticando secretamente o feitiço da perna presa. Tinham tido essa ideia ao verem Draco usá-la contra Neville. Estavam preparados para usar Snape se ele desse o menor sinal de querer machucar Harry. Agora não esqueça. Doutor Mortis, cochichou Hermione enquanto Rony escondia a varinha na mão. Eu sei, respondeu com maus modos. Chateia, mas no vestiário olhei puxar a Harry para um lado. Não quero pressioná-lo, Potter. Mas se há um dia que
precisamos agarrar o pomo logo de saída é hoje. Termine o jogo antes que Snape possa favorecer o Flufa demais. A escola inteira está lá fora, disse Fred Weasley, olhando por fora da porta. Até mesmo, putz, Dumbledore veio assistir. O coração de Harry deu um salto. Dumbledore? Disse correndo até a porta para se certificar. Fred tinha razão. Não havia como confundir aquela barba prateada. Harry poderia ter dado uma grande gargalhada de alívio. Estava seguro. Simplesmente não havia jeito de usar machucá-lo se Dumbledore estivesse assistindo. Talvez fosse por isso que Snape estava com a cara tão zangada na hora em que os times entraram em campo. Uma coisa em que Rony também reparou. Nunca vi Snape com uma cara tão feia, disse Hermione. Olha aí. Olhe, começou. Ai! Alguém cutucou Rony na cabeça. Era Draco. Ah, desculpe, Weasley. Não vi você aí. Draco deu um largo sorriso para Crabbe Goyle. Quanto tempo Potter vai aguentar na vassoura desta vez? Alguém quer apostar? E você, Weasley? Rony não respondeu. Snape acabou de aplicar uma penalidade na Grifinória porque George Weasley mandara um balaço nele. Hermione, que mantinha todos os dedos cruzados no colo, apertava os olhos fixos em Harry, que circulava sobre os jogadores como um falcão à procura do pomo. Sabe como eu acho que eles escolhem os jogadores para o time da Grifinória? Disse Draco bem alto alguns minutos depois, quando Snape aplicou uma nova penalidade em Grifinória sem a menor razão. Escolhem as pessoas que dão pena. Vê só o Potter, que não tem paz, depois os Weasley, que não tem dinheiro. Você também devia estar no time, Longbottom. Você não tem miolos. Ele ficou muito vermelho, mas se virou para entrar Draco. Eu valho 10 dracos, Malfoy, gaguejou ele. Draco, Crabbe e Goyle rolaram de rir, mas Rony, que continuava sem coragem de pregar os olhos do jogo, isso mesmo, responde a ele, Neville. Longbottom, se miolos fossem ouro, você seria mais pobre que os Weasley. E isso já é muita coisa. Os nervos de Rony já estavam esticados ao máximo de tanta preocupação com Harry. Estou lhe avisando, Draco. Mais uma palavra. Rony, disse Hermione repetidamente. Harry, que? Onde? Harry inesperadamente dera um mergulho espetacular que provocou exclamações e vivas da torcida. Hermione se levantou, os dedos cruzados na boca, quando Harry voava pelo chão como uma bala. Você está com sorte, Weasley. Potter com certeza localizou o dinheiro no chão, disse Draco. Rony reagiu antes que Draco soubesse o que estava acontecendo. Rony partiu para cima dele e o derrubou no chão. Neville hesitou. Depois pulou o encosto da cadeira para ajudar. Vamos, Harry! Gritou Hermione, pulando em cima da cadeira para observar Harry se precipitar na direção de Snape. Ela nem sequer reparou que Draco e Rony estavam embolados embaixo de sua cadeira, nem nos pés arrastando e gritos que saíam do redemoinho de socos que era Neville Crabbe Goyle. No alto, Snape virou a vassoura bem em tempo de ver uma luz vermelha passar por ele veloz, deixando... Só um minutinho. Certo. Ai, peraí. No alto da vassoura, bem em tempo de ver uma coisa vermelha passar veloz por ele, deixando de atingi-lo por centímetros. E no segundo seguinte, Harry saiu do mergulho erguido, entre um pomo de ouro na mão. As arquibancadas explodiram. Tinha que ser um recorde. Ninguém era capaz de se lembrar de um pomo ter sido agarrado tão depressa. Rony, cadê você? A partida terminou. Harry ganhou. Nós ganhamos. Grifinória está na frente. Gritava Hermione, dançando da cadeira para o chão e dali para dançando da cadeira para o chão e dali para a cadeira, e se abraçando com Parvati na fileira da frente. Harry saltou a vassoura antes de chegar ao sol. Não conseguia acreditar. Agarrada. O jogo terminou. Nem chegara a durar 5 minutos. Quando Grifinória invadiu o campo, e viu Snape pousar ali perto, a cara branca e os lábios contraídos. Depois, Harry sentiu uma mão no seu ombro, ergueu a cabeça e se deparou com o rosto sorridente de Dumbledore. Muito bem, disse Dumbledore baixinho, de modo que somente Harry pudesse ouvir. Que bom que você não ficou pensando naquele espelho. Manteve-se ocupado. Excelente.
Snape cuspiu com amargura no chão. Continua aí. Harry deixou o vestiário sozinho, algum tempo depois, para levar sua Nimbus 2000 de volta à garagem. Não se lembrava de ter se sentido mais feliz. Repete aí. Deu uma Realmente travada. fizeram agora uma coisa de que poderia se orgulhar. Ninguém poderia mais dizer que ele era apenas. Não se lembrava de ter se sentido mais feliz. Realmente fizeram agora uma coisa de que poderia se orgulhar. Ninguém poderia mais dizer que ele era apenas um nome famoso. O ar da noite nunca lhe parecera mais gostoso. Caminhou pela grama úmida, revivendo mentalmente a última hora, que era um borrão de felicidade. Grifinória correndo para erguê-lo nos ombros, Rony e Hermione à distância, pulando de alegria, Rony dando vivas, com o nariz escorrendo sangue. Harry chegara à garagem. Recostou-se na porta de madeira e contemplou Hogwarts, com suas janelas avermelhadas pelo sol poente. Grifinória na liderança. Ele conseguira mostrar a Snape. E por falar em Snape, uma figura encapuzada descia rapidamente os degraus da entrada do castelo. Sem dúvida não queria ser vista. Andava o mais depressa que podia em direção à floresta proibida. A vitória de Harry se apagou de sua mente enquanto o observava. Reconheceu o andar predador da figura, Snape, escapulindo até a floresta enquanto todos jantavam. O que estava acontecendo? Harry tornou a montar a Nimbus 2000 e levantou o voo, planando silenciosamente sobre o castelo. Viu Snape entrar na floresta correndo. Seguiu-o. As árvores eram tão juntas que ele não conseguia ver aonde fora Snape. Voou em círculos cada vez mais baixos, roçando a copa das árvores, até que ouviu vozes. Planou em direção a elas e pousou, sem ruído, em uma alta bétula. Subiu com cuidado em um dos ramos, segurando-se firme na vassoura, tentando espiar por entre as folhas. Embaixo, na clareira sombria, estava Snape, mas não estava sozinho. Quirrell estava com ele. Harry não conseguiu distinguir a expressão no seu rosto, mas a gagueira estava pior que nunca. Harry apurou o ouvido para entender o que conversavam. Não sei porque você quis se encontrar logo aqui, Severo. Ah, quis manter o encontro sigiloso, disse Snape, a voz gélida. Afinal, os alunos não devem saber sobre a pedra filosofal. Harry se curvou para a frente. Quirrell balbuciou alguma coisa. Snape interrompeu. Você já descobriu como passar por aquela fera do Hagrid? Mas, Severo, Você não quer que eu seja seu inimigo, Quirrell, ameaçou Snape, dando um passo em direção a ele. Não sei o que você... Você sabe perfeitamente o que quero dizer. Uma coruja piou alto, e Harry quase caiu da árvore. Firmou-se em tempo de ouvir Snape dizer. As suas mágicas de Araque, estou esperando. Mas eu não. Muito bem, interrompeu Snape. Vamos ter outra conversinha em breve. Quando você tiver tido tempo de pensar nas coisas e decidir com quem está a sua lealdade. E jogando a capa por cima da cabeça, saiu da clareira. Estava quase escuro agora, mas Harry pôde discernir Quirrell, parado, muito quieto, como se estivesse petrificado. Harry, onde que você esteve? Perguntou Hermione com a voz esganiçada. Vencemos! Você venceu! Nós vencemos! Gritou Rony, dando palmadas nas costas de Harry. Eu deixei o olho de Draco Roxo e Neville tentou enfrentar Crabbe e Goyle sozinho. Ainda está desacordado, mas Madame Pomfrey disse que ele vai ficar bom. Isso é que é mostrar a Sonserina. Todos estão esperando você na sala comunal. Estamos dando uma festa. Fred e George roubaram uns bolos e outras coisinhas nas cozinhas. Deixem isso para lá agora, disse Harry sem fôlego. Vamos procurar uma sala vazia. Esperem até ouvirem isso. Ele verificou se Pirraça não estava na sala antes de fechar a porta. Depois contou aos dois amigos o que vira e ouvira. Então tínhamos razão, é a pedra filosofal, e Snape está tentando obrigar Quirrell a ajudá-lo a roubar. Ele perguntou se o outro sabia como passar por Fofo, e falou alguma coisa sobre as magiquinhas de Quirrell. Imagino que haja outras coisas protegendo a pedra além de Fofo. Uma porção de feitiços, provavelmente. E Quirrell deve ter feito algum contrafeitiço de que Snape precisa para entrar. Você quer dizer que a pedra só está segura enquanto Quirrell resistia a Snape? Perguntou Hermione, alarmada. Terça-feira ela terá desaparecido, disse Rony. Fim do capítulo. E aí?
Vamos começar com dizendo que essa parte não tem no filme, eles cortaram. Provavelmente todo esse negócio é tipo, esse segundo jogo do quadribol não existe. Não existe. E eu acho que essa conversa do Snape com o Quirrell, eles jogaram pra uma outra cena que é antes do Harry achar o espelho. Tem uma hora que eu acho que eles se encontram no corredor, uma coisa assim. Eu acho que é quando ele tá no filme, quando ele tá com a capa de invisibilidade indo pra biblioteca e ele vê o Snape com o Quirrell. É isso aí. Aí que até o Snape. Ele tenta pegar ele meio acha que que tem no alguém. filme. Faz. Isso. Sim. Eu achei muito sinistro aquilo. Essas partes eu até que gostei, mas. Uhum. Tipo, foi bem antes. E bem diferente também. Porque mostra estratégia. No livro mostra estratégia, por assim dizer, do Harry de ir com a vassoura pela árvore. E planando, descendo em círculo, com calma. Agora, será que o Dumbledore ajudou o Harry a pegar o pomo de ouro mais rápido? Não. Não. Acho que não. Acho que o Dumbledore tava ali só por causa do primeiro jogo mesmo, que a vassoura do Harry deu problema ali, causou problema e meio que, vou ficar ali porque se acontecer eu vou ter uma ideia, vou poder impedir. Que é o que acontece depois, em outros jogos, mas quando acontecer a gente comenta sobre o Dumbledore tá presente. Beleza. Mas é meio que ter o problema e o diretor, que tem poder maior na escola toda, tá ali. Porque até Harry tava nervoso, ficou mais aliviado, porque ele sabe, ninguém vai fazer nada, quanto o maior bruxo que a gente conhece tá aqui presente. Tá presente, né? Sim, entendi. Eu acho que foi questão mais de sorte e determinação, porque era Snape apitando. Eu achei que travou. E tipo, o Harry tem que fazer isso rápido, não vou... Porque no primeiro eu prestava muita atenção no jogo como um todo. Tipo, viu os parceiros de equipe dele. Quando marcava um ponto, ele comemorava. Mas nesse não, ele só tava procurando um ponto. Ele só focou em procurar. Sim. Aí, o que eu acho, assim, quando tiram cenas do filme, no filme tiram cenas, que é do livro, eu tento sempre entender, mas eu nunca entendi muito porque tiraram esse jogo, que é em si bem mais importante que o primeiro. Mas o Dumbledore, eu acho que o Dumbledore não tá no primeiro jogo, ele tá. Eu não lembro de ver. Ele não tá, né? Não tá. Não, mas no filme, tô falando no filme. No filme não, eu acho, no filme eu acho que não. Mas a gente tem que ver pra lembrar depois. Não lembro de ver ele, não. Sim. Mas eu acho que é isso mesmo. Aí. Não, teve a briga. A briga do Rony com o Draco. E do Neville com o Crabbe Goyle. Teve o Neville que entregou o cartão de Dumbledore e o Harry lembrou onde leu o nome Nicolau Flamel. Que foi importante. No livro, no filme eu não lembro como é que ele lembra do nome. Eu acho que ele pega a figurinha, mas eu não lembro como ele pega a figurinha. Ele pega a figurinha? Eu acho que ele vê a figurinha, de novo. Eu não vou lembrar agora, Também não lembro. Eu vou reassistir, procurar reassistir pra ver. Deixar abaixo. Esses pontozinhos, aqui botar aqui pra assistir também. Baixando não, a gente não baixa. A gente não faz essas coisas. Na HBO aí, 30 dias grátis. Só pra assistir. Mas... É porque, isso que eu acho, esse capítulo foi importante nesses pontos de... ver o Rony enfrentando o Draco, o Neville criando coragem. Personagens, né? Porque, mano, o Rony foi mais fácil, porque a descrição do Rony que ele é uma pessoa grande e tudo mais, pra ir contra o Draco, mas o Neville foi contra Crabbe e Goyle, os dois. 2v1. Tipo, ele criou uma coragem, não sei da onde, e foi pra cima. Sim. Esse desenvolvimento eu acho importante ter, até porque esse jogo pra mim é melhor que o primeiro, porque é o Harry quase esbarrando no Snape pra pegar o Romo, e foi um recorde, parece, que eles estão falando de o jogo mais rápido. Sim. Que acho que a galera tá tão acostumada, o jogo demora, o maior foi de 3 meses lá, e pra acabar assim, 5 minutos. Deve ser bem legal de ver. Recorde. 5, imagina aí. E também mostra o Harry
essa questão do nervosismo afetando ele, que ele, quando estava se preparando pro jogo, não estava prestando atenção em nada, estava bem no automático. Aham. Ele não ouviu o discurso, ele pegou, se vestiu com o uniforme vassoura no automático. Sim. E é legal ver, tipo, que esse nervosismo que afeta tudo. Eu acho legal de ver também, pra desenvolver o personagem e a gente entender mais esse crescimento que vem. Aham. Faz sentido. Mas faz em si, sentido. esse capítulo praticamente não existiu no filme. Aham. Tipo, só os pontos principais que foram jogados em outras partes. Sim. E eu achei engraçado que aí o Harry foi ouvir a conversa. Tipo, depois que eles descobriram que é a Pedra Filosofal, eles ouvem alguém falando, ah, Pedra Filosofal. Uhum. Tipo, o nome não apareceu antes. Eu acho engraçado isso. A gente descobre a coisa e a coisa se torna presente. É. É igual fazer tatuagem. A minha, quando eu fiz a primeira da Rosa dos Ventos com aquarela azul, eu nunca vi ninguém. Mano, depois que eu fiz, acho que eu vi umas 3 pessoas com Rosa dos Ventos e aquarela azul. É tipo, tu tá num carro novo, né? Aí eu- Quando tu muda de carro, tu nunca Se vê torna carro bem- na rua, tu muda e pronto. Sim, Todo mundo tem o mesmo carro. tá ali. Tipo, coisa se torna presente depois que tu descobre. É engraçado isso. Mas é também pra apressar as coisas de... Ah, eles acham que a Pedra Filosofal confirma a Pedra Filosofal. Pronto, acabou. Eles já sabem o que é mesmo. Mas acho que é... Mano, é que parece pelo filme, assim, lendo o livro, que agora é do dragão. E tá perto do final, mas parece tão no meio essas coisas. Parece que tem tanto mais coisa pra acontecer que... A pessoa fica meio, eita, peraí. E o Rony duvidando do Quirrell, É. que o Snape só precisa passar por ele. Aí o Rony, não, então daqui uns dias Snape vai conseguir a pedra. O cara não bota fé. Mas também. Então bora pro próximo capítulo. Então, acho que é só isso mesmo. É só isso. Uhum. Capítulo 14, Norberto, o dragão norueguês. Quirrell, no entanto, deve ter sido muito mais corajoso do que eles pensaram. Nas semanas seguintes, ele pareceu estar ficando mais pálido e mais magro, mas não parecia ter cedido. Todas as vezes que os meninos passavam pelo corredor do terceiro andar, Harry, Ron e Hermione encostavam as orelhas na porta para verificar se Fofo continuava a rosnar lá dentro. Snape levava a vida no seu habitual mau humor, o que com certeza significava que a pedra continuava a salvo. Sempre que Harry passava por Quirrell nesses últimos dias... Oi? Nada não, foi um Aconteceu mosquito. alguma coisa? Mosquito. Ah, tá. Sempre que Harry passava por Quirrell nesses últimos dias, dava-lhe um sorriso como a encorajá-lo, e Rony começara a censurar as pessoas que riam da gagueira de Quirrell. Hermione, no entanto, tinha mais no que pensar do que na Pedra Filosofal. Começara a programar suas revisões e a marcar em cores suas anotações de aula para classificá-las. Harry e Rony não teriam se importado com isso, mas ela não parava de chateá-los para fazerem o mesmo. Hermione, os exames estão a séculos de distância. 10 semanas, retorquiu Hermione. Não são séculos. É como um segundo para Nicolau Flamel. Mas nós não temos 600 anos, lembrou de Rony. Em todo caso, o que é que você está revisando se já sabe de tudo? Se já sabe tudo. O que é que estou revisando? Vocês ficaram malucos? Vocês já perceberam que precisamos passar nesses exames para chegar ao segundo ano? Eles são muito importantes. Eu deveria ter começado a estudar há um mês. Não sei o que deu em mim. Infelizmente, os professores pareciam estar pensando da mesma maneira que Hermione. Passaram tantos deveres de casa que as férias da Páscoa não foram tão divertidas quanto as de Natal. Ficou difícil se descontrair com Hermione ao lado, recitando os 12 usos do sangue de dragão ou praticando movimentos com a varinha. Aos gemidos e bocejos, Harry e Rony passaram a maior parte do tempo livre com ela, na biblioteca, tentando dar conta de todos os deveres extras. Eu nunca vou me lembrar disso, desabafou Rony uma tarde, largando a pena de escrever na mesa e olhando desejoso pela janela da biblioteca. Era, na realidade, o primeiro dia bonito que tinham em meses. O céu estava claro, azul miosotes. Eu não vou saber se está certo ou errado, desculpa de todo jeito. Eu acredito. E havia um...
É. E havia uma expectativa de verão no ar. Harry, que estava procurando o verbete dítamo no livro de 100 ervas e fungos mágicos, não levantou os olhos até a hora em que ouviu Rony exclamar: Rubio, o que você está fazendo na biblioteca? Hagrid veio arrastando os pés, escondendo alguma coisa às costas. Parecia muito deslocado, com seu casaco de pelo de topeira. Só olhando, disse numa voz insegura, que imediatamente despertou o interesse deles. E o que é que vocês estão armando? Ele pareceu repentinamente desconfiado. Não continuam procurando Nicolau Flamel, continuam? Ah, já descobrimos quem ele é há séculos, disse Rony para impressionar. E você sabe o que é que aquele cachorro está guardando? É a pedra filo... Shhh! Hagrid olhou à sua volta depressa para ver se alguém estava escutando. Não saiam gritando isso por aí. Que foi que deu em vocês? Aliás, tem umas coisinhas que queríamos perguntar a você, disse Harry, sobre as outras coisas que estão protegendo a pedra além do fofo. Shhh! Fez Hagrid de novo. Escutem, venham me ver mais tarde. Não estou prometendo que vou lhes dizer nada. Vejam bem, mas não saiam dando com a língua nos dentes por aí. Estudantes não devem saber disso. Vão achar que fui eu que contei a vocês. Vemos você mais tarde então, concordou Harry. Travou. Costa. Travou? Concordou Harry. Marca o tempo. Hagrid saiu arrastando os pés. O que é que ele estava escondendo nas costas? Perguntou Hermione pensativa. Acham que tinha alguma coisa a ver com a pedra? Vou ver em que sessão ele estava. Prontificou-se Rony, que já estava farto de trabalhar. Voltou 1 minuto depois com uma braçada de livros e largou-os em cima da mesa. Dragões! Cochichou. Ruby estava procurando coisas sobre dragões. Olhe só estes. Espécies de dragões da Grã-Bretanha e da Irlanda. Do Ovo ao Inferno, guia de guardador de dragões. Caralho. Rubio sempre quis um dragão. Rubio sempre quis um dragão. Ele me disse isso da primeira vez em que nos vimos, comentou Harry. Mas é contra as nossas leis, argumentou Rony. Criar dragões foi proibido pela Convenção dos Bruxos de 1709. Todo mundo sabe disso. É difícil evitar que os trouxas reparem em nós se criarmos dragões no quintal. Em todo caso, não se pode domesticar dragões. É perigoso. Vocês deviam ver as queimaduras que Carlinhos recebeu de dragões selvagens na Romênia. Mas não tem dragões selvagens na Grã-Bretanha? Perguntou Harry. Claro que tem, respondeu Rony. Os dragões verdes galeses e os negros das Ilhas Hébridas. O Ministério da Magia tem um bocado de trabalho para mantê-los em segredo. Posso lhe garantir. O nosso povo vive enfeitiçando trouxas que os viram, para fazê-los esquecer. Então o que será que Rubio anda armando? Perguntou Hermione. Peraí. Só um pouquinho. Quando eles bateram a porta da cabana do guarda-caça, 1 hora mais tarde, ficaram surpresos de ver que todas as cortinas estavam fechadas. Hagrid perguntou quem é, antes de deixá-los entrar, e em seguida fechou depressa a porta assim que eles entraram. Estava um calor sufocante no interior da cabana, e, embora fosse um dia bem quente, havia um fogaréu na lareira. Hagrid preparou o chá para os meninos e ofereceu sanduíches de carne de arminho, que eles recusaram. Então, vocês queriam me perguntar uma coisa? Queríamos, disse Harry. Não havia sentido em perder tempo com rodeios. Estivemos pensando se você poderia nos dizer o que mais está protegendo a Pedra Filosofal além de fofo. Hagrid amarrou a cara. Claro que não posso dizer. Primeiro, eu mesmo não sei. Segundo, vocês já sabem demais, de modo que eu não diria a vocês se soubesse. Aquela pedra está aqui por uma boa razão. Quase foi roubada de Gringotts. Suponho que vocês já chegaram a essa conclusão. Fico até espantado que saibam da existência de fofo. Ah, vamos, Rubio. Talvez você não queira nos dizer, mas você sabe tudo o que acontece por aqui, disse Hermione num tom caloroso e lisonjeiro. A barba de Hagrid mexeu e eles perceberam que estava sorrindo. Só estávamos querendo saber realmente quem fez o feitiço de proteção, continuou Hermione. Estávamos querendo saber em quem Dumbledore teria confiado o suficiente para ajudá-lo, além de você. O peito de Rubio se estufou ao ouvir essas palavras. Harry e Rony se abriram em sorrisos para Hermione. Bom, acho que não poderia fazer mal contar isso. Vamos ver. Ele pediu fofo emprestado a mim. Depois alguns professores fizeram os feitiços. A professora Sprout, o professor Flitwick, a professora Minerva
Ele foi contando nos dedos. Professor Quirrell e o próprio Dumbledore também fez alguma coisa, é claro. Um momento, esqueci alguém. Ah, sim, o professor Snape. Snape? É, vocês não continuam insistindo naquela ideia, ou continuam. Olha, Snape ajudou a proteger a pedra, não está prestes a roubá-la. Harry sabia que Rony e Hermione estavam pensando o mesmo que ele. Se Snape fora chamado para proteger a pedra, devia ter sido fácil descobrir como os outros professores a tinham protegido. Ele provavelmente sabia de tudo, exceto, ao que parecia, o feitiço que Quirrell fizera e de que jeito passar por fofo. Você é o único que sabe passar pelo fofo, não é, Rubio? Harry perguntou ansioso. E você não diria a ninguém, não é? Nem mesmo a um dos professores. Ninguém sabe a não ser eu e Dumbledore, disse Hagrid orgulhoso. Bom, isso já é alguma coisa, murmurou Harry para os outros. Rubio, podemos abrir uma janela? Estou assando. Não pode, desculpe, Harry, disse Hagrid. Harry notou que ele olhava para o fogo. Harry olhou também. Rubio, o que é isso? Mas ele já sabia o que era. Bem no meio do fogo, debaixo da chaleira, havia um enorme ovo negro. Ah, respondeu Hagrid, mexendo nervoso na barba. Onde foi que você arranjou isso, Rubio? Perguntou Rony, abaixando-se para o fogo para olhar o ovo mais de perto. Isso deve ter lhe custado uma fortuna. Ganhei a noite passada. Eu estava na vila tomando uns tragos e entrei num joguinho de cartas com um estranho. Acho que ele ficou bem contente de se livrar do ovo, para ser sincero. Mas o que é que você vai fazer com ele quando te chocar? Perguntou Hermione. Bom, andei lendo um pouco, disse Hagrid, tirando um grande livro debaixo do travesseiro. Apanhei este na biblioteca, A Criação de Dragões. Como prazer e fonte de renda. É meio desatualizado, é claro. Bem, eu tenho livro pra tudo. É meio desatualizado, é claro, mas está tudo aqui. Mantenha o ovo no fogo porque as mães sopram fogo em cima deles, sabe? E quando chocar, dê-lhe um balde de conhaque misturado com sangue de galinha a cada meia hora. E vejam aqui como reconhecer os diferentes ovos. E este aqui é um dragão norueguês. São raros esses. Ele parecia muito satisfeito consigo mesmo, mas Hermione não. Rubio, você mora numa cabana de madeira, lembrou-lhe. Mas Hagrid nem escutou. Estava cantarolando alegremente enquanto atiçava o fogo. Então, agora tinha mais uma coisa com que se preocupar. O que poderia acontecer a Hagrid se alguém descobrisse que estava escondendo um dragão? Travou. Tão legal em sua cabana. Repete. Como será ter uma vida tranquila? Suspirou Rony. Pois noite após noite eles lutavam para dar conta de todos aqueles deveres de casa suplementares que estavam recebendo. Hermione agora começava a programar as revisões de Harry e Rony também. Estava deixando os dois malucos. Então, certo dia ao café da manhã, Edviges trouxe outro bilhete de Hagrid para Harry. Eles escreveram apenas 2 palavras. Está furando. Rony queria faltar à herbologia e ir direto à cabana. Hermione nem quis ouvir falar nisso. Hermione, quantas vezes na vida vamos ver um dragão saindo do ovo? Temos aulas, vamos nos meter em confusão. Isso não vai ser nada comparado à situação de Rubio quando descobrirem o que ele anda fazendo. Cala a boca, cochichou Harry. Malfoy estava a apenas alguns passos e parou instantaneamente para ouvir. Quanto teria ouvido? Harry não gostou nem um pouco da expressão que viu na cara de Malfoy. Ron e Hermione discutiram todo o tempo a caminho da aula de herbologia e, no final, Hermione concordou em dar uma corrida à casa de Hagrid com os dois no intervalo da manhã. Quando a sineta tocou no castelo anunciando o fim da aula, os 6 largaram as colheres de jardineiro e atravessaram a propriedade correndo em direção à orla da floresta. Hagrid cumprimentou-os, parecendo vermelho e excitado. Está quase furando, conduziu-os para dentro. O ovo estava em cima da mesa. Tinham fundas rachaduras. Alguma coisa se mexia dentro dele. Fazia um barulhinho engraçado. Todos puxaram as cadeiras para junto da mesa e observaram com a respiração presa. De repente, ouviram um som arranhado. E o ovo se abriu. O dragão bebê caiu molemente em cima da mesa. Não era exatamente bonito. Harry achou que parecia um guarda-chuva preto amassado. As asas espinhosas eram enormes em contraste com o corpo preto e magro. Tinha um focinho longo com narinas largas, tocos de chifres e olhos esbugalhados cor de laranja. Espirrou. Voaram fagulhas de seu focinho. Ele não é lindo? Murmurou Hagrid.
Esticou a mão para afagar a cabeça do dragão. O bicho tentou morder seus dedos, deixando a amostra presas pontiagudas. Deus o abençoe. Olhem, ele conhece a mamãe, exclamou Hagrid. Rubio, perguntou Hermione, exatamente com que rapidez um dragão norueguês cresce? Hagrid ia responder quando a cor subitamente desapareceu do seu rosto. Ele deu um salto e correu à janela. Peraí. Que foi? Alguém estava espiando pela fresta nas cortinas. Um garoto está correndo de volta para a escola. Harry se precipitou para a porta e espiou para fora. Mesmo à distância, não havia como se enganar. Malfoy vira o dragão. Continuei. Alguma coisa no sorriso que rondou a cara de Malfoy durante a semana seguinte deixou Harry, Ron e Hermione muito nervosos. Passaram a maior parte do tempo livre na cabana sombria de Hagrid, tentando argumentar com ele. Deixe o dragão ir embora, insistia Harry. Solte ele. Não posso, disse Hagrid. Ele é muito pequeno, morreria. Eles olharam para o dragão. Aumentara 3 vezes de comprimento em uma semana. A fumaça não parava de sair de suas narinas. Hagrid não estava cumprindo as suas tarefas de guarda-caça porque o dragão o mantinha muito ocupado. Havia garrafas vazias de conhaque e penas de galinha por todo o chão. Decidi chamá-lo de Norberto, anunciou Hagrid olhando para o dragão com olhos sonhadores. Ele realmente sabe quem eu sou, olhem. Norberto? Norberto, onde está a mamãe? Ele pirou, cochichou Rony na orelha de Harry. Rubio, disse Harry em voz alta. Dê mais 15 dias e Norberto vai ficar do tamanho da sua casa. Malfoy pode procurar Dumbledore a qualquer momento. Hagrid mordeu o lábio. Eu sei que não vou poder ficar com ele para sempre, mas também não posso largá-lo assim. Não posso. Harry de repente virou-se para Rony. Carlinhos, falou. Você também, respondeu Rony. Eu sou Rony, está lembrado? Não, Carlinhos, seu irmão Carlinhos, na Romênia, estudando dragões. Poderíamos mandar Norberto para ele. Carlinhos pode cuidar dele e depois devolvê-lo à natureza. Brilhante! Exclamou Rony. O que é que você acha, Rubio? E no fim, Hagrid concordou que podiam mandar uma coruja a Carlinhos para consultá-lo. A semana seguinte se arrastou. A noite de quarta-feira encontrou Hermione e Harry sentados sozinhos na sala comunal, muito depois de todos terem ido se deitar. O relógio na parede acabara de bater meia-noite quando o buraco no retrato se abriu de repente. Rony se materializou ao tirar a capa da invisibilidade de Harry. Estivera na cabana de Hagrid ajudando a alimentar Norberto, agora comendo caixotes de ratos. Ele me mordeu, disse ele mostrando a mão que trazia enrolada em um lenço ensanguentado. Não vou conseguir segurar a pena para escrever durante uma semana. Vou lhe contar. Aquele dragão é o bicho mais horrível que já conheci. Mas quem ouve o Rubio falar pensa que ele é um coelhinho fofo. Quando o dragão me mordeu, ele ralhou comigo por tê-lo assustado. E quando saiu, estava cantando uma canção de niná. Ouviu-se uma batida na janela escura. É a Edelweiss, disse Harry, correndo para deixá-la entrar. Deve estar trazendo a resposta de Carlinhos. Os três juntaram as cabeças para ler o bilhete. Caro Rony, como vai? Obrigado pela carta. Terei o prazer em cuidar do dragão norueguês, mas não será fácil mandá-lo para mim. Acho que o melhor será mandá-lo por alguns amigos que estão vindo me visitar na próxima semana. O problema é que eles não podem ser vistos carregando um dragão ilegal. Você poderia levar o dragão à torre mais alta à meia-noite de sábado? Eles podem se encontrar com você lá e levá-lo enquanto ainda está escuro. Madame, mande-me uma resposta o mais breve possível. Afetuosamente, Carlinhos. Eles se entreolharam. Temos a capa da invisibilidade, disse Harry. Não deve ser muito difícil achar. Acho que a capa é bastante grande para cobrir 2 de nós e o Norberto. O fato de os outros 2 concordarem indicava como a semana fora ruim. Qualquer coisa para se livrarem de Norberto e de Malfoy. Mas houve um imprevisto. Na manhã seguinte, a mordida do dragão fizera a mão de Rony inchar, ficando 2 vezes o seu tamanho normal. Ele não sabia se era seguro procurar Madame Pomfrey. Será que ela reconheceria uma mordida de dragão? À tarde, porém, não houve mais jeito. O corte adquiria uma feia cor verde. Dava a impressão de que as presas de Norberto eram venenosas. Harry e Hermione correram para a ala do hospital no fim do dia e encontraram Rony acamado numa situação horrível. Não é só minha mão, cochichou ele. Embora ela pareça que vai cair,
embora ela pareça que vai cair. Malfoy disse a Madame Pomfrey que queria pedir emprestado um livro meu, para poder vir aqui dar uma boa gargalhada. Ficou ameaçando contar a ela o que realmente me mordera. Eu disse que foi um cachorro, mas acho que ela não está acreditando. Eu não devia ter batido nele no jogo de quadribol. É por isso que ele está agindo assim. Harry e Hermione Tentaram acalmar Rony. Tudo vai terminar à meia-noite de sábado, disse Hermione, mas isso não acalmou Rony nem um pouquinho. Pelo contrário, ele se sentou muito empertigado e desatou a suar. Meia-noite de sábado, disse com voz rouca. Ah, não. Ah, não. Acabei de me lembrar. A carta de Carlinhos estava no livro que Malfoy levou. Ele vai saber que vamos nos livrar de Norberto. Harry e Hermione não tiveram nem chance de responder. Madame Pomfrey apareceu naquele instante e fez os dois saíram, dizendo que Rony precisava dormir. Agora é tarde demais para mudarmos de plano. Não temos mais tempo. Tá de boa? Oi? Tá de boa, né? Tá. Ah, tá, beleza. Agora é tarde demais para mudarmos de plano. Não temos mais tempo para mandar outra coruja a Carlinhos. E essa pode ser a nossa única oportunidade de nos livrarmos de Norberto. Teremos de arriscar e temos a capa de invisibilidade. Malfoy não sabe disso. Eles encontraram o cão de caçar javalis, sentado lá de fora da cabana com uma cauda enfaixada. Quando foram contar a Hagrid, que abriu a janela para falar com eles. Não vou deixar vocês entrarem, ofegou. Norberto está passando por uma fase difícil. Nada que eu não possa cuidar sozinho. Quando lhe contaram sobre a carta de Carlinho, seus olhos se encheram de lágrimas. Embora isso talvez fosse porque Norberto acabara de mordê-lo na perna. Ai! Tudo bem. Ele só mordeu a minha bota. Está brincando. Afinal é um bebezinho. O bebê bateu com o rabo na parede, fazendo as janelas estremecerem. Harry e Hermione voltaram para o castelo, achando que o sábado talvez não chegasse bastante rápido. Eles teriam sentido pena de Hagrid quando chegar a hora de dizer adeus a Norberto, se não estivessem tão preocupados com o que tinham que fazer. Era uma noite muito escura e anoivada, e se atrasaram um pouco para chegar à cabana de Hagrid, porque precisavam esperar a pirraça desimpedir o caminho para o saguão de entrada, onde estivera jogando tênis contra a parede. Hagrid aprontaram Norberto embalando num grande caixote. Pus muitos ratos e um pouco de conhaque para a viagem, disse Hagrid, com a voz abafada, e embalei junto o ursinho de pelúcia para caso ele se sentisse solitário. De dentro do caixote vi um ruído de pano rasgado, que pareceu a Harry ser o dragão arrancando a cabeça do ursinho. Até a vista, Norberto, soluçou Hagrid, quando Harry e Hermione cobriram o caixote com a capa da invisibilidade e entraram debaixo dela. Mamãe nunca vai esquecer você. Como foi que conseguiram levar o caixote de volta ao castelo? Nunca souberam. Aproximavam-se meia-noite e eles subiram com Norberto pela escadaria do saguão de entrada e pelos corredores escuros. Mais uma escada, mais outra. Nem mesmo um dos atalhos de Harry facilitou muito o transporte. Estamos quase lá, Harry ofegou. Quando chegaram ao corredor sob a torre mais alta, então um movimento brusco à frente deles quase fez com que deixassem cair o caixote, esquecendo que já estavam invisíveis. Encolheram-se nas sombras, espiando os contornos escuros de duas pessoas que se debatiam a uns 3 metros. Uma lâmpada se acendeu. A professora Minerva, num hobby de lã, escocesa e redes de cabelo, segurava Malfoy pela orelha. Está detido! Gritou. E são 20 pontos a menos para a Sonserina, perambulando no meio da noite como você se atreve. A senhora não compreende, professora. Harry Potter está vindo aí, trazendo um dragão. Que absurdo! Como você se atreve a contar tais mentiras? Vamos, vou conversar com o professor Snape sobre você. A íngreme escada em espiral até o alto da torre pareceu a coisa mais fácil do mundo depois disso. Somente quando saíram para o ar frio da noite foi que se livraram da capa da invisibilidade. Felizes de poderem respirar direito outra vez, Hermione dançou uma espécie de giga escocesa. Malfoy vai ficar detido. Eu seria capaz de cantar. Não cante, aconselhou Harry. Rindo de Malfoy, eles esperaram enquanto Norberto se debatia dentro do caixote. Passados uns 10 minutos, 4 vassouras surgiram da escuridão, mergulhando em direção à torre. Os amigos de Carlinho formavam um grupo animado.
mostraram a Harry e a Hermione os arreios que tinham trazido de modo a suspender Norberto entre eles. Todos ajudaram a prender Norberto muito bem nos arreios, e então Harry e Hermione apertaram a mão de todos e lhes agradeceram muito. Finalmente, Norberto estava indo, e finalmente se foi. Eles desceram a escada espiral sem fazer barulho, os corações leves como as mãos, agora que Norberto fora tirado delas. Nada de dragão, Malfoy detido, o que poderia estragar essa felicidade? A resposta a essa pergunta estava esperando ao pé da escada. Quando chegaram ao corredor, a cara de Filch assombrou-os, emergindo da escuridão. Ora, 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 sussurrou. Estamos encrencados. Opa, estamos encrencados. Tinham deixado a capa de invisibilidade na torre. Fim do capítulo. Bom, discussão. Vamos para discussão rápida. Como a gente falou, deu problema ontem, a gente meio que já discutiu esse capítulo, mas foi uma discussão bem rápida, rasa. porque a gente viu que isso não tem no filme. Uhum. Não rasa, rápida. Foi uma discussão rápida. Sim. Porque a gente viu que isso não tem no filme. Só tem os pontos principais. E no filme é muito mais rápido, não tem essa noção de dias passando. Porque, eles veem que o Hagrid tem um ovo, passa alguns dias, manda a carta para os meninos para falar que o ovo tá ficando. Aí passa alguns dias com ele com o dragão crescendo. E você vê também que o Malfoy vê o dragão chocando, só que o plano do Malfoy é só depois. Ele não faz as coisas logo de cara. Sim. Então, no livro tem toda essa extensão de passaram-se dias com esse problema ali. E também a gente chegou a mencionar a questão de que esse capítulo, pelo menos no final, que eles esquecem a capa, volta a trazer a noção de que eles são crianças. Eles são crianças de 11 anos. E não tem muito o que fazer, então, né, velho? Se adulto esquece... Esses probleminhas... Pois é, criança... Ainda mais quando eles viram o Malfoy se dar mal. Aí... que eles foram esquecer mesmo, porque eles estavam aproveitando os bons momentos. Se livraram do problema, que era o dragão, e o Malfoy se deu mal. Quem é que ia lembrar da capa? Lembrar também disso, que são crianças. É uma parada bem difícil de se... Mano, peraí. De não se deixar levar, né, no caso. Eu vou sair aqui rapidão e já vou. Beleza. Sim, eu vou sair aqui rapidão que teu áudio... Só um instante, peoples. Alô? Tá suave? É teu áudio que tá cortando pra mim, mano. Não sei o que é. Só o meu áudio que tá ruim? A câmera dá umas travadas bem feias, mas... Aí eu não... Realmente não sei dizer o que é. Mas enfim. Vamos falando e qualquer coisa a gente vê. Beleza. Quando eu começar a ler, tu sai da chamada e volta, assim. Eu espero que não dê problema na gravação, na live. Eu vou jogar direto pra ti, então. Mas aí, voltando, que são... Sim. O que mais que a gente chegou a discutir? E do Hagrid como pessoa. Sim. Não, a gente falou até do Hagrid como pessoa. Que mostra como ele é cuidadoso com tudo, e principalmente com os animais. Que ele tem um carinho pelos animais, que ele é amigo dos animais. Isso. Aí, tipo, porque no filme mostra um pouco disso, mas mostra mais esse carinho dele com o Harry. Sim. Mas tem muito com os animais, bem mais forte. Tanto que não importa o que acontecia, ele tava sempre ali dando desculpa pro dragão e tudo mais. Preparou bem bonitinho pra ele quando ele foi embora. Eu acho que é isso. Praticamente é isso. Capítulo 15. A Floresta Proibida.
As coisas não poderiam estar piores. Filch levou-os à sala da professora Minerva no primeiro andar, onde eles ficaram sentados esperando, sem trocar uma palavra entre si. Hermione tremia. Desculpas, álibis e justificativas fantásticas substituíam-se umas às outras na cabeça de Harry, cada qual mais capenga do que a anterior. Ele não conseguia ver como iam se livrar dessa encrenca. Estavam encurralados. Como podiam ter sido burros a ponto de se esquecerem da capa? Não havia nenhuma razão no mundo para a professora Minerva aceitar que estivessem fora da cama, esgueirando-se pela escola a altas horas da noite, e muito menos que estivesse na alta torre de astronomia, que era proibida aos alunos a não ser durante as aulas. Some-se isso a Norberto e a capa da invisibilidade, e seria melhor começarem a fazer as malas. Harry achou que as coisas não poderiam ficar piores. Estava enganado. Quando a professora Minerva apareceu, vinha trazendo Neville. Harry! Exclamou ele no instante que viu os outros dois. Eu estava tentando encontrar vocês para avisar que eu ouvi Malfoy dizer que ia pegar vocês. Disse que vocês tinham Harry sacudiu com força a cabeça para fazer Neville calar a boca, mas a professora Minerva viu. Parecia mais provável que ela cuspisse fogo pelas narinas do que Norberto, ali a olhar os três de cima para baixo. Eu jamais teria acreditado que vocês fossem capazes disso. Sr. Filch disse que vocês estavam no alto da torre de astronomia. É 1h da madrugada. Expliquem-se. Era a primeira vez que Hermione deixava de responder a pergunta de uma professora. Olhava para os sapatos, imóvel como uma estátua. Acho que tenho uma boa ideia do que anda acontecendo, disse a professora Minerva. Não é preciso ser gênio para somar 2 mais 2. Vocês contaram a Draco Malfoy uma história da carochinha sobre um dragão, tentando tirá-lo da cama e metê-lo em apuros. Eu já o apanhei. Suponho que ache engraçado que o Neville tenha ouvido a história e acreditado nela também. Harry surpreendeu o olhar de Neville e tentou lhe dizer, sem falar, que aquilo não era verdade, porque Neville tinha uma expressão de espanto e mágoa. Pobre Neville trapalhão. Harry sabia o que deveria ter lhe custado tentar encontrá-los no escuro para avisar. Estou desapontada, disse a professora Minerva. 4 alunos fora da cama em uma noite. Nunca ouvi falar numa coisa dessas antes. Você, Hermione Granger, achei que tinha mais juízo. Quanto a você, Harry Potter, achei que Grifinória significava mais para você do que parece. Os 3 vão pegar uma detenção. Sim, e você também, Neville Longbottom. Não há nada que lhe dê o direito de andar pela escola à noite, principalmente nos dias que correm. É muito perigoso, e vou descontar 50 pontos da Grifinória. 50? Harry ofegou. Perderiam a dianteira que ele conquistara na última partida de quadribol. 50 pontos cada um, acrescentou a professora Minerva, respirando com esforço pelo nariz longo e pontudo. Professora, por favor, a senhora não pode. Não venha me dizer o que eu posso e o que eu não posso, Harry Potter. Agora voltem para a cama, todos vocês. Nunca senti tanta vergonha de alunos da Grifinória antes. 150 pontos perdidos. Isso deixava a Grifinória em último lugar. E em uma noite tinham estragado as chances de Grifinória conquistar a Taça das Casas. Foi mal. Harry teve a sensação de que o fundo do seu estômago se soltara. Como iriam poder compensar a perda? Harry não dormiu a noite inteira. Ouviu Neville soluçar com a cara no travesseiro durante o que lhe pareceram horas. Harry não conseguia pensar em nenhuma palavra para consolá-lo. Sabia que Neville, como ele mesmo, estava com medo do amanhecer. O que aconteceria quando o resto de Grifinória descobrisse o que tinham feito? A princípio, os alunos de Grifinória que passavam pelas gigantescas ampulhetas que marcavam o placar das casas no dia seguinte, acharam que tinha havido engano. Como podiam de repente ter 150 pontos menos do que no dia anterior? Então a história começou a espalhar. Harry Potter, o famoso Harry Potter, seu herói dos jogos de quadribol, foram responsável pela perda de todos aqueles pontos. Ele e mais uns 2 panacas do primeiro ano. Da posição de aluno mais popular e admirado na escola, Harry passou a de mais odiado. Até os alunos da Corvinal e Lufa-Lufa se voltaram contra ele, porque todos desejavam havia muito tempo ver a Sonserina perder a Taça das Casas. Para todo lado que Harry ia, as pessoas o apontavam e não se davam ao trabalho de baixar as vozes para xingá-lo. Os de Sonserina, por outro lado, batiam palmas quando ele passava, assobiavam e davam mais vivas. Obrigado, Potter, ficamos lhe devendo essa. Somente Rony continuou do seu lado.
Eles vão esquecer dentro de umas semanas. Fred e George já aprenderam um monte de pontos desde que chegaram aqui. E as pessoas continuam a gostar deles. Eles nunca perderam 150 pontos de uma tacada, ou perderam. Retrucou Harry infeliz. Bom, não, admitiu Rony. Era um pouco tarde para consertar o estrago, mas Harry jurou nunca mais se meter em coisas que não eram da sua conta. Bastava de espiar e espionar. Sentia tanta vergonha que foi procurar Olívio para oferecer sua demissão do time de quadribol. Se demitir? Trovejou Olívio. Que bem faria isso? Como vamos poder recuperar os pontos se não conseguimos vencer no quadribol? Mas até mesmo o quadribol perdera a graça. O resto do time não queria falar com Harry durante os treinos, e quando precisavam se referir a ele, chamavam-no de o apanhador. Hermione e Neville estavam sofrendo também. Não estavam apanhando tanto quanto Harry, porque não eram tão conhecidos, mas ninguém falava com eles tão pouco. Hermione parara de chamar atenção nas aulas, mantinha a cabeça baixa e trabalhava em silêncio. Harry quase se alegrava que os exames não estivessem muito distantes. Todas as revisões que precisava fazer o distraíam de sua infelicidade. Ele, Rony e Hermione ficavam sozinhos. Trabalhavam até tarde da noite, tentando lembrar os ingredientes das complicadas poções, aprender os feitiços e encantamentos de cor, decorar as datas das descobertas mágicas e das revoltas dos duendes. Então, uma semana antes de começar os exames, a nova resolução de Harry de não se meter em nada que não fosse da sua conta foi submetida a um teste inesperado. Ao voltar da biblioteca sozinho, certa tarde, ouviu alguém choramingando numa sala de aulas mais à frente. Ao se aproximar, ouviu a voz de Quirrell. Não, não! Outra vez não, por favor! Parecia que alguém o estava ameaçando. Harry se aproximou um pouco mais. Está bem, ouviu Quirrell soluçar. No segundo seguinte, Quirrell saiu correndo da sala de aulas, ajeitando o turbante. Estava pálido e parecia prestes a chorar. E desapareceu de vista. Harry achou que Quirrell nem sequer reparara nele. Esperou até que o ruído dos passos de Quirrell desaparecesse e então espiou para dentro da sala. Estava vazia, mas havia uma porta entreaberta na outra extremidade. Harry já ia em direção à porta quando se lembrou do que prometera a si mesmo não se meter em nada. Assim mesmo, teria apostado 12 pedras filosofais que Snape acabara de deixar a sala, e pelo que Harry acabara de ouvir, ganhara uma nova agilidade nos passos. Quirrell parecia ter finalmente cedido. Harry voltou à biblioteca, onde Hermione estava tomando os pontos de astronomia. Onde Hermione estava tomando os tomos de... Deu uma travada aqui no Kindle. Onde Hermione estava tomando os pontos de astronomia de Rony. Contou-lhes o que ouvira. Snape então conseguiu, exclamou Rony. Se Quirrell contou a ele como quebrar o feitiço anti-magia negra... Mas ainda tem um fofo, lembrou Hermione. Talvez Snape tenha descoberto como passar pelo cachorro sem perguntar ao Rubio, disse Rony, correndo os olhos pelos milhares de livros que os rodeavam. Aposto como tem um livro por aqui que ensina como se passar por um cachorrão de 3 cabeças. Então, o que vamos fazer, Harry? O brilho de aventura voltava a iluminar. Continua aí, rapidinho. O brilho de aventura voltava a iluminar os olhos de Rony, mas Hermione respondeu antes que Harry pudesse fazê-lo. Vamos procurar Dumbledore. Isto é o que deveríamos ter feito há séculos. Se tentarmos alguma coisa por conta própria, com certeza vamos ser expulsos. Mas não temos provas, disse Harry. Quirrell está apavorado demais para nos apoiar. Snape precisa dizer que não sabe como foi que o Trasgo entrou no Dia das Bruxas e que nem chegou perto do terceiro andar. Em quem vocês acham que eles vão acreditar? Nele ou em nós? Não é bem segredo que nós o detestamos. Dumbledore vai pensar que inventamos isso para ele ser despedido. Não nos ajudaria nem que a vida dele dependesse disso. É muito amigo de Snape, e quanto mais alunos forem expulsos, tanto melhor. É o que ele pensa. Não esqueçam, nós nem devíamos ver a pedra nem de fofo, o que vai exigir muita explicação. Hermione parecia convencida, mas não Rony. Se dessemos só uma espiadinha. Não, respondeu Harry decidido. Já demos muitas espiadinhas,
e dizendo isso, puxou um mapa de Júpiter para perto e começou a aprender o nome. Na manhã seguinte, Harry, Hermione e Neville receberam bilhetes à mesa do café da manhã, diziam as mesmas coisas. Sua detenção começará às 23 horas. Aguardem o Sr. Filch no saguão de entrada, Sra. Minerva. No furor dos pontos, Harry esquecera que ainda tinha detenções a cumprir. Eu que Hermione reclamasse que aquilo representava perda de respeito, mas não disse uma palavra, que mereciam o que tinham recebido. Às 11 horas da noite, eles se despediam de Rony na sala comunal e desceram com Neville à sua entrada. Filch já se encontrava lá, e também Malfoy. Harry esquecera que Malfoy pegara a detenção também. Sigam-me, disse Terno e levando-os para fora. Acho que vão pensar duas vezes antes de desobedecerem novamente ao regulamento da escola. Ao regulamento da escola. Não é mesmo? Disse caçoando. Ah, sim, pesado, os senhores mestres querem. É uma pena que tenham suspendido castigos antigos, entrando no teto pelos pulsos durante alguns dias. Da corrente na minha sala, conservo-as azeitadas, para o caso precisem. Mas, pensem que o dia agora, isso. Eles caminharam pela propriedade às escuras. Neville não parava de fungar. Harry ficou imaginando qual seria o castigo. Devia ser alguma coisa realmente horrível. Ou Filch não pareceria tão contente. A lua brilhava, mas as nuvens que passavam por ela lançavam-os na escuridão. À frente, Harry via as janelas iluminadas da cabana de Hagrid. Então ouviu um grito distante. É você, Filch? Ande logo, quero começar de uma vez. O ânimo de Harry melhorou. Se eles iam trabalhar com Hagrid, então não seria tão ruim. Seu alívio deve ser transparecido no rosto, porque Filch falou. Acho que você está pensando que vai se divertir com aquele panaca? Pois pode pensar outra vez, menino. É para a Floresta Negra que você vai, e estarei muito enganado. Ao ouvir os capítulos, Malfoy ficou parado. A floresta? Repetiu, e não pareceu tranquilo como nome. Não podemos entrar lá à noite. Tem todo tipo de coisa lá. Lobisomens, ouviu falar. Neville agarrou a manga das vestes de Harry e parecia gato. Isto é quem disse Filch. A satisfação. Os losantes se metem em caminhando em direção a eles, com o menino nos calcanhares, com duas no ombro. Só um minutinho. Certo. A lua brilhava, mas as nuvens passavam por ela lançando. Mas as nuvens que passavam por ela. Tá aqui. Até que enfim, já estou esperando. Não teria simpático. No final, eles parecem ligados. É por isso que você está de regra de amarrando a cara. Andando neles não é. Isso não é a sua função. O tempo recolheu que sobra maldoso. Deu meia volta e retornou ao castelo, balançando a lanterna na escuridão. Malfoy virou-se então para Hagrid. Não vou entrar nessa floresta. E Harry tente de ouvir a voz. Vai sim, disse Hagrid com ferocidade. De mal, e agora pelo que mais ligados. Não sei quem é o do gênero. Estou fazendo isso em geral sim, falou Hagrid. Fazer cópia? Para que você vai fazer uma coisa útil? E se pensa que seu pai vai que você seja expulso, então volte para o castelo e suas malas. Vamos! O pai não se rende furioso em seus olhos. Muito bem, então. Disse, parece que é perigoso o que vamos fazer à noite. E não quero ninguém se arriscando. Até aqui comigo. Ele viu a orla da floresta e uma lanterna bem alta. Apontou para a trilha serpenteando a terra batida e desaparecia por entre as árvores escuras. Uma brisa leve levantou os cabelos dos meninos quando eles viraram para a floresta. Olhem ali. Estando aquela brilhante chão piada, pela sangue de unicórnio. Tem um unicórnio ali que foi ferido por alguma coisa. É a segunda vez essa semana. Sentar brisinho. A gente precisa. E se a coisa que feriu o unicórnio nos encontra? Perguntou Malfoy, incapaz de conter o medo na voz. Não há nenhuma criatura viva na floresta que vá machucar-se comigo e com o canino. E siga a trilha. Muito bem. Agora, você pode seguir a trilha em direções opostas. Tem sangue por baixo. Ele deve ter cambaleado. Eu quero o canino, disse Malfoy depressa, olhando para as presas de canino. Muito bem, mas não, vou lhe avisando. Ele é covarde. Então, eu, Harry e Hermione vamos por aqui. Draco, Neville e Canino por ali. Agora, se algum de nós achar um unicórnio, disparamos uma centelha verde para o alto, ok?
Peguem as varinhas e comecem a praticar agora. Assim, se alguém se enrolar, varinhas vermelhas e vamos jogá-lo. Então, cuidado. Vamos. A floresta estava escura e silenciosa. Para uma bifurcação, Harry, Hermione e o caminho da esquerda tomaram da caminharam em silêncio. Aqui e ali um raio entrava penteado em uma mancha de sangue prateada nas folhas caídas. Harry viu que Hagrid parecia preocupado. É por uma questão dos unicórnios? Perguntou. Não. Com essa rapidez, não é fácil matar unicórnios mágicos poderosos. Nunca soube de nenhum ter sido ferido antes. Passaram por um toco de árvore coberto de musgo. Harry ouviu a água correndo. Devia haver um riacho por perto. Ainda haviam manchas de sangue do unicórnio aqui e ali pela trilha serpenteante. Você está bem, Hermione? Sussurrou Hagrid. Não se preocupe. Ele não pode ter ido longe se está ferido, então poderemos para a agarrou Harry e Hermione, guiando-os para fora da trilha e para trás de um enorme carvalho. Puxou um flecha no ar. Eles abriram os ouvidos. Alguma coisa deslizava pelas folhas mortas ali. Ali perto, parecia uma capa arrastando o chão. Hagrid apertava os olhos para enxergar a trilha de frente. Eu sabia. Uma coisa afogar. Um lobisomem? Isso não era um lobisomem e não era um unicórnio. Tão pouco, disse Hagrid sério. Muito bem, sigam, mas tenham cuidado agora. Continuar a caminhar mais de menor. De repente, alguma coisa. Quem está aí? Pareceu armado. Apareceu um vulto. Era um homem. Até a cintura um homem, com cabelos e barbas vermelhas. Mas na baixo era um castanho, com uma e avermelhada. Ah, é você? Exclamou Harry. Vai. Ele se adiantou e apertou a mão do centauro. Boa noite para você, disse Ron. Tinha uma voz grave e triste. Você ia atirar em mim? Cautela nunca é demais, Ron, disse Hagrid dando uma palmadinha no ar. Tem alguma coisa solta nesta floresta. Ah, sim. Estes são Harry Potter e Hermione Granger, os alunos lá da escola. E este é Ron. É um centauro. Já percebi, disse Hermione com voz franca. Boa noite. Um pouquinho, respondeu Hermione tímida. Já alguma suspirou Ron depois de cabeça para trás. Mas hoje, disse Hagrid. Olhe, foi bom ter encontrado, porque tem um unicórnio ferido. Você viu alguma coisa? Ron não respondeu imediatamente. Continuou a olhar para o sem piscar. E então, os inocentes são sempre foi errado. É assim agora. Mas você viu alguma coisa, Ron? Algo normal? Bate hoje, repetiu Ron, enquanto Hagrid observava impaciente um brilho anormal. Sim, estou me referindo a alguma coisa mais perto da Terra. Você não notou nada estranho? Mais uma vez, Ron levou algum tempo para responder. Por fim disse, a floresta esconde muitos segredos. Um movimento nas árvores atrás de Ron fez Hagrid erguer o arco outra vez, mas era apenas um segundo centauro, de cabelos e corpo negro, e de jeitos mais selvagens. Olá, Agouro, cumprimentou Hagrid. Tudo bem? Boa noite, espero. Bastante, olhe, eu estava perguntando a Ron. Você viu? Eu estava mesmo perguntando a Ron. Você viu alguém por aqui ultimamente? Querido, sabe de alguma coisa? A Coro foi se postar ao lado de Ron. Olhou para o céu. Está brilhante hoje, simplesmente. Já sabemos, disse Hagrid agastado. Bom, onde vocês viram alguma coisa, por favor. Vamos indo então. Saíram com ele da clareira, espiando Ron e Agouro por cima dos ombros até as árvores tamparem sua visão, disse irritado. Tentem obter uma resposta direta de um centauro. Vivem contemplando as estrelas. Não estão interessados em nada de que esteja mais perto do que a lua. E tem muito deles aqui? Perguntou Hermione. Há um bom número vivendo isolado na maior parte do tempo, mas têm a bondade de aparecer quando precisam dar uma palavrinha. São inteligentes. Veja bem, os centauros sabem das coisas, só não falam muito. Você achou que era barulho de casos? Nunca ouvi. E caminhar pela floresta densa e escura. Harry não parava de espiar nervoso por cima do... Tinha sensação. Estava contente que tivesse acabavam de passar uma curva na do Hermione e Harry. Hagrid. Olhe. Rubio, antenas vermelhas. Os outros estão em apuros. Vocês dois esperem aqui, gritou Hagrid. Fiquem na trilha, volte para apanhá-los. Eles o ouviram romper o mato e ficaram parados se entreolhando. Muito assustados, até não conseguiram ouvir mais nada à volta, exceto o farfalhar das árvores. Vocês chocados, sussurrou Hermione. Não importa como vai, mas se é culpa nossa que ele esteja aqui.
Os Quer minutos que eu continue? Pra continuar. Continue. Voltou aqui. Os minutos se arrastaram. Seus ouvidos pareciam estar no lugar que quebrava. Onde? Finalmente vida. Tais para ele de susto. Neville se assustar e mandar o som. Tem sorte apanhar alguma coisa. Olha que vocês juntaram. Muito bem. Vamos trocar os grupos. Neville, você é um idiota. Sinto muito acrescentar o xixo. Mas vai ser mais difícil assustar você. E precisamos acabar nosso serviço. Então Harry entrou pelo coração da floresta com Malfoy e Canino. Andaram quase meia hora, embrenhando-se cada vez mais, até que a trilha se tornou impraticável porque as árvores cresciam demasiado juntas. Havia salpicos nas raízes de uma árvore, como se o pobre bicho tivesse se debatido de dor por ali. Harry viu uma clareira adiante, através dos galhos emaranhados de um velho carvalho. Olhe! Murmurou, erguendo o braço para deter Malfoy. Alguma coisa muito branca brilhava no chão. Eles se aproximaram aos poucos. Era um unicórnio, sim, e estava morto. Harry nunca vira nada tão bonito nem tão triste. As pernas longas e finas estavam esticadas em ângulos estranhos, onde ele caíra, e sua crina espalhava-se nacarada sobre as folhas escuras. Harry dera um passo à frente, mas um som de algo que deslizava o fez congelar onde estava. Uma moita na hora da clareira estremeceu. Então, do meio das sombras saiu um vulto encapuzado que se arrastava de gatas pelo chão, como uma fera caça. Harry, Malfoy e Canino ficaram paralisados. O vulto encapuzado aproximou-se do unicórnio, abaixou a cabeça sobre o ferimento no flanco do animal e começou a beber seu sangue. Ah! Malfoy soltou um grito terrível e fugiu, seguido por Canino. A figura encapuzada ergueu a cabeça e olhou diretamente para Harry, o sangue do unicórnio escorrendo pelo peito. Ficou de pé e avançou rápido para Harry, que não conseguiu se mexer de medo. Então uma dor, como ele nunca sentira antes, varou sua cabeça, como se a sua cicatriz estivesse em fogo. Meio cego, ele recuou cambaleando. Ouviu cascos às suas costas, galopando. Para você. Sabe montar? Será mais rápido. Firenze, o braço dianteiro poder subir no seu ombro. Ouviram repentinamente galopes vindo do outro lado da clareira. Rony e Agoro irromperam do meio das árvores, os flancos arfantes e suados. Firenze, Agoro trovejou. O que é que você está fazendo? Está carregando um humano? Não tem vergonha? Você é uma mula? Você sabe quem ele é? Retrucou Firenze. É o menino Potter. Quanto mais rápido ele sair da floresta, melhor. O que é que você andou contando a ele? Rosnou Agoro. Lembre-se, Firenze. Juramos nunca nos indispor com os céus. Você não leu o que vai acontecer nos movimentos dos planetas? Ronan pateou o chão nervoso. Tenho certeza de que Firenze achou que estava fazendo o melhor, falou em tom sombrio. Agora escoiçou com raiva. Fazendo o melhor. O que tem isso a ver conosco? Os centauros se preocupam com o que foi previsto. Não é nossa função ficar correndo por aí como jumentos recolhendo humanos perdidos na nossa floresta. Firenze de repente empinou-se nas patas traseiras com raiva, de modo que Harry teve de se agarrar nos seus ombros para não cair. Você não viu um unicórnio, Firenze berrou para Agoro. Você não percebe porque foi morto? Ou será que os planetas não lhe contaram esse segredo? Tá tudo bem? Certo. Vou continuar e depois a gente vê. Ou será... Ou será que os planetas não lhe contaram esse segredo? Tomei posição contra o que está rodando a floresta, Agoro. Tomei sim, ao lado dos humanos se for preciso. E Firenze virou-se depressa para partir, com Harry agarrando-se melhor que podia. Eles mergulharam entre as árvores, deixando Ron e Agoro para trás. Harry não fazia a menor ideia do que estava acontecendo. Por que Agoro está tão zangado? Perguntou. O que era? Firenze abrandou, alertou Harry para manter a cabeça baixos. Mas não respondeu a pergunta. Continuaram por entre as árvores em silêncio por tanto tempo que Harry achou que Firenze não queria mais falar com ele, passando por um trecho partido da floresta. De repente, Harry Potter, que se usa o sangue de um unicórnio, só dá um chifre monstruoso a matar um unicórnio. Só alguém que não tem perder e tudo a ganhar com o sangue do unicórnio mantém a pessoa terrível. É o que para se salvar e só terá uma semivida, uma vida. Harry ficou olhando para a nuca de Firenze, que estava prateada de luar. Mas quem iria... Mas quem estaria tão desesperado? Pensou em voz alta.
Se a pessoa vai ser amaldiçoada para sempre, é preferível morrer, não é? É, concordou Firenze. A não ser que ela precise se manter viva tempo suficiente para beber outra coisa, algo que lhe vai devolver a força e o poder totais. Algo que significa que jamais poderá morrer. Sr. Potter, o senhor sabe o que está escondido na sua escola neste momento? A pedra filosofal! É claro, ele tira a vida. Mas não percebo quem. Não consegue pensar em ninguém que tenha esperado muitos anos para retomar o poder, que se apegou à vida esperando uma chance? Foi como se uma mão de ferro de repente apertasse o coração de Harry. Acima do farfalhar das árvores, ele parecia ouvir mais uma vez o que Hagrid lhe contara na noite que se conheceram. Tem quem diga que ele morreu. Besteira, na minha opinião. Não sei se ainda tinha humanidade suficiente para morrer. Você está dizendo, Harry falou rouco, que aquele era Harry, você está bem? Hermione vinha correndo na trilha. Hagrid disse, sem nem saber o que estava dizendo clareira lá atrás. É, aqui que o Firenze agora. Harry escorregou. Potter disse, os planetas já foram mal interpretados antes. É, pelo fora. Virou-se e entrou a trote pela floresta, deixando para trás um Harry cheio de tremores. Rony adormecera na sala comunal às escuras, esperando os amigos voltarem. Gritou alguma coisa sobre faltas no quadribol, quando Harry sacudiu com força para acordá-lo. Então se arregalaram quando Harry começou a contar a Hermione o que acontecera na floresta. Harry andava para cima e para baixo na frente da lareira. Continuava a tremer. Snape quer a pedra para Voldemort. E Voldemort está esperando na floresta. E todo esse tempo pensamos que Snape só queria... Pare de repetir esse nome, se Rony Voldemort. Firenze me salvou, mas agora aquilo que os planetas anunciam acontecer. Eles devem estar indicando que Voldemort vai voltar. Ao Firenze devia matar. Imagino que isso também esteja escrito nas estrelas. Quer parar de dizer esse nome? Sibilou Rony. Portanto, só preciso esperar que Snape roube voltar e acabar comigo. Bem, quem sabe agora vai ficar... Hermione parecia muito assustada, mas teve uma palavra de consolo. Harry, todo mundo diz que Dumbledore é a única pessoa de quem você sabe quem já teve medo. Com Dumbledore por perto, você sabe quem não vai tocar em você. Em todo caso, quem disse que tem razão? Isso está me parecendo adivinhação. E a professora Minerva disse que adivinhar o futuro é um ramo muito da magia. O céu havia clareado antes de terminarem de conversar. Foram se deitar exausto, com as gargantas ardendo. Mas as surpresas da noite não tinham terminado. Quando Harry puxou os lençóis da cama, encontrou a capa da invisibilidade cuidadosamente dobrada sobre o forro. Tinha um bilhete espetado nela. Por via das dúvidas. Fim do capítulo.